Olá e boas-vindas a mais uma análise profunda. A nossa missão na imersão de hoje é explorar o próprio núcleo de como aprendemos e mudamos. Nós mergulhamos num conjunto fascinante de anotações e estudos clássicos de psicologia. Tudo isso para entender exatamente o que move os seres humanos e os animais, né? Desde aqueles instintos mais básicos de buscar uma recompensa e fugir de uma punição, Até as mudanças cognitivas e emocionais super complexas que acabam mudando a nossa personalidade. E o formato hoje é feito sob medida para aquele perfil que a gente chama de o eterno aprendiz. aquela pessoa que quer ir direto ao ponto, tipo, entender o cenário completo sem se afogar em um mar de jargões acadêmicos, sabe? Exatamente. E, o mais importante, sair daqui sabendo como usar esse conhecimento na vida real amanhã de manhã. O panorama geral que a gente tem em mãos é um prato cheio para quem gosta de entender a mente humana. Com certeza. Porque as fontes viajam pelo tempo e pelas teorias. A gente vai começar dissecando o behaviorismo de Skinner, depois passar pela aprendizagem social de Bandura, explorar os momentos eureka com Kohler e Tolman. E finalizar com o impacto emocional gigantesco da aprendizagem segundo Seligman. Isso, focando em como a mente pode ser treinada para desistir ou para superar obstáculos. Ok, vamos desempacotar isso. Porque eu prometo que, até o final desta análise, quem está ouvindo vai entender perfeitamente por que o nosso cérebro age de certas maneiras perante regras, televisão e até frustrações. Para começar, a gente precisa falar sobre a mecânica da recompensa e punição com o Skinner. A gente vive tentando criar bons hábitos, tipo ir à academia todo dia ou quebrar os ruins, sabe? E o tal do condicionamento operante de Skinner foca muito em como o comportamento humano precisa de resultados gratificantes. Premissa toda gira em torno das consequências. A probabilidade de um comportamento se repetir depende inteiramente do que acontece logo depois dele. Se a consequência for gratificante, o comportamento aumenta. Então a gente entra na diferença crucial entre reforço positivo e reforço negativo. O grande detalhe aqui, e que muita gente confunde, é que o reforço, seja ele positivo ou negativo, sempre serve para aumentar a frequência de um comportamento. Sempre. O positivo é o mais fácil de entender, né? É adicionar uma recompensa. No texto tem o exemplo de mães dando abraços ou até dinheiro para os filhos estudarem. Ela adiciona algo bom na equação. Perfeito. Mas o reforço negativo é onde a mente da maioria das pessoas dá um nó. Porque a palavra negativo soa como algo ruim. Soa como um castigo, uma penitência. Mas na psicologia comportamental significa pura e simplesmente matemática. Significa subtrair, remover. O reforço negativo acontece quando a gente aumenta um comportamento desejado, removendo algo que incomoda a pessoa. Tem aquele exemplo clássico. Se você estudar muito para a prova, eu não vou desligar a TV e deixarei você assistir ao jogo da Copa do Mundo. A ameaça foi removida para reforçar o ato de estudar. O que é fascinante aqui é como o reforço negativo é frequentemente confundido com punição. A punição, diferentemente do reforço, é feita para reduzir um comportamento, para frear uma ação. E aí temos a punição positiva, que é aplicar um estímulo negativo direto. A criança que dorme na sala de aula e leva uma bronca do professor, por exemplo. Adiciona-se uma bronca. E a punição negativa, que segue a lógica reversa, é remover um estímulo positivo. A criança que dorme na aula perde o direito de assistir ao seu programa de TV favorito. Mas o segredo de fazer isso funcionar no dia a dia está no tempo e na rotina. O que os textos chamam de esquemas de reforço. Com certeza. Um reforço oportuno e imediato é 1000 vezes melhor que um atrasado. A ciência mostra que o aprendizado é incrivelmente sensível ao timing. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque reforços imprevisíveis e variáveis produzem resultados altamente positivos e empolgantes, enquanto reforços fixos e ordenados tornam-se chatos e ineficazes. Isso explica muita coisa sobre o comportamento moderno. Máquinas caça-níqueis, jogos e o próprio feed das redes sociais. O cérebro fica viciado na expectativa da recompensa surpresa. Exatamente por isso que eu abro a geladeira de 10 em 10 minutos, mesmo sabendo que não tem nada novo lá. A incerteza da recompensa é o que nos prende.
E os textos também definem tipos de reforço, né? O primário e o secundário. O reforço primário atende necessidades biológicas inatas, tipo sono, comida, ar, água, sexo. E o secundário é o estímulo condicionado, tipo o dinheiro, que é só um pedaço de papel ou o joinha na rede social, mas a gente foi condicionado a valorizar profundamente. O que cria um contraste claro com o condicionamento clássico. O operante de Skinner, que estamos discutindo, é intencional, focado nas consequências e nas ações sobre o mundo exterior. Já o clássico é involuntário, tipo salivar sentindo o cheiro de comida. São reações inatas. Mas, ouvindo tudo isso, me surge uma dúvida. A gente só aprende coisas novas sentindo as consequências na própria pele? De jeito nenhum. E aí que o psicólogo Albert Bandura entra em cena, mudando o foco para a aprendizagem observacional. Ele provou que a gente não precisa testar tudo. Ele era da Universidade de Stanford, certo? Com a ideia de que a observação e a imitação são da própria natureza humana. Graças aos nossos neurônios espelho. É da nossa biologia imitar os outros. E o Bandura demonstrou isso com o famoso experimento do boneco bobo. Nossa, os detalhes desse experimento são impressionantes. As crianças ficavam observando adultos sendo extremamente agressivos com aquele boneco o João bobo inflável, batendo com um martelo de brinquedo, chutando, gritando. Sim, e a parte chocante vem logo em seguida. Quando essas crianças eram deixadas sozinhas na sala com o boneco, elas imitavam o comportamento agressivo com uma precisão assustadora. E sem nenhuma recompensa prometida. Ninguém disse que elas ganhariam um doce se batessem no boneco. Elas simplesmente absorveram a violência. A gravidade dessa descoberta é imensa, porque provou que a agressão pode ser um comportamento puramente aprendido, por tabela. Isso estourou um debate fortíssimo sobre o impacto da mídia. As estatísticas que o texto traz sobre isso são pesadas. Eles levantaram que crianças de 14 anos, que assistem a mais de 3 horas de TV por dia, têm uma taxa de criminalidade 5 vezes maior aos 16 ou 22 anos. Se comparadas àquelas que assistem menos de 1 hora por dia, sim, e os dados históricos corroboram isso. Entre 1957 e 1974, nos Estados Unidos e no Canadá, as taxas de homicídio simplesmente dobraram. Acompanhando exatamente a curva de popularização da TV nos lares. E não parou por aí. Na América do Sul, a televisão foi introduzida em massa por volta de 1975 e as taxas de homicídio se multiplicaram logo após esse período. Isso levanta uma questão importante, especialmente hoje em dia. Qual é o impacto real que o comportamento antiético e negativo mostrado constantemente nas telas tem sobre a mente e informação das crianças? É um reflexo direto dos neurônios espelho. A exposição contínua normaliza e ensina o comportamento agressivo. Mas mudando um pouco a perspectiva da observação, por que coisas como o dinheiro nos motivam tanto se não são uma necessidade biológica direta? Os psicólogos chamam isso de efeito de substituição ou reforço vicário. A gente passa a vida observando os outros associarem o dinheiro, a alegria, o status e a facilidade. A gente aprende o valor da recompensa só de ver o outro ganhando. Entendi. A gente antecipa a recompensa. E tem também o conceito de autorreforço mencionado nas fontes. Que é a capacidade humana de estabelecer metas e realizá-las, simplesmente para sentir alegria e orgulho interno, sem precisar de alguém nos dando um prêmio físico toda hora. Então, o que tudo isso significa no panorama geral? A gente aprende pelas consequências e copiando os outros. Mas e quando o problema é totalmente novo e inédito? Como a gente resolve algo que nunca viu ninguém fazer? Essa é a deixa para os momentos eureka. A gente entra na teoria do insight da psicologia da Gestalt, que mudou completamente a forma de ver a cognição. O famoso experimento do Wolfgang Kohler com os orangotangos e chimpanzés é a melhor ilustração disso. Ele colocou bananas presas no teto, totalmente fora de alcance, e deixou 2 varas de bambu no chão. Sendo que nenhuma das varas alcançava a comida sozinha. O foco da pesquisa era a mudança cognitiva. Inicialmente, os animais não aprenderam por tentativa e erro gradual. Eles não ficaram pulando ou usando uma vara só para sempre. Eles sentaram, observaram e perceberam que as varas podiam se encaixar. Exatamente. Ocorreu o insight.
uma súbita mudança cognitiva e reorganização da percepção para encaixar as varas e formar uma ferramenta maior para alcançar a comida. É literalmente a lâmpada acendendo em cima da cabeça. O cérebro reestrutura o problema de uma vez só. Isso nos leva aos mapas cognitivos do professor Tolman, da UC Berkeley. Tolman estudou como isso funciona de forma espacial usando ratos em labirintos. A descoberta dele foi revolucionária para a época. Porque ele percebeu que quando um caminho não dá em nada, o rato tenta o segundo, depois o terceiro. Mas ele não está só memorizando virar à direita ou à esquerda às cegas. Ativamente o mapa cognitivo contínuo do ambiente. Se conectarmos isso ao panorama geral, essa pesquisa do Tolman é a origem da teoria dos esquemas da psicologia cognitiva moderna. O que faz todo sentido prático. Quando a gente entra num trabalho novo, a gente vai tateando e construindo um mapa mental de como a empresa funciona, até conseguir navegar no piloto automático. Nós somos criadores de esquemas e mapas mentais por natureza. Mas a aprendizagem não se limita a resolver labirintos ou imitar atitudes. Ela afeta as nossas emoções de forma profunda. E aqui a nossa exploração adota um tom bem mais reflexivo com o trabalho do professor Martin Seligman. A aprendizagem também pode esmagar a nossa motivação. Seligman trouxe à tona o conceito de desamparo aprendido através de um experimento bem sombrio, usando cães numa variação da caixa de Skinner. A premissa era ver a reação dos animais quando recebiam choques inescapáveis. Não importava para onde o cão corresse ou o que ele fizesse, o choque no chão não parava. E a paralisia foi o resultado. A gente sabe que é da natureza do cão lutar, tentar escapar da dor a todo custo. Mas ao perceber que não tem controle nenhum sobre os estímulos dolorosos, ocorre uma ruptura. Ele desiste. No experimento, o cão se deitava, aceitava os choques e desenvolvia sinais claros de ansiedade, depressão e desamparo mental, acreditando não poder controlar absolutamente nada na situação. E o aspecto mais trágico do desamparo aprendido é que mesmo quando os pesquisadores mudavam o cenário e tornavam a fuga extremamente fácil... Bastava pular uma barreira pequena, né? Sim, mas o cão nem sequer tentava pular. A crença de impotência estava tão enraizada na mente dele que a ação parecia inútil antes mesmo de começar. A falta de controle foi internalizada. É fácil ver como isso se traduz na vida humana, em ambientes tóxicos, relacionamentos abusivos ou períodos de estresse crônico no trabalho. A pessoa para de tentar porque o cérebro mapeou que não há saída. Mas, felizmente, as fontes também trazem a cura para esse desamparo. E a cura reside na restauração da agência. Seligman descobriu que esse estado de paralisia profunda não é permanente. Se o cão conseguisse encontrar uma maneira de escapar do choque apenas uma vez, o ciclo se rompia. Os pesquisadores literalmente moviam o animal por cima da barreira para ele perceber que o choque parava do outro lado. Ao experienciar que o controle sobre o próprio destino era possível, o desamparo aprendido era rapidamente superado. É a ciência das pequenas vitórias. O animal percebe que tem poder de novo. Resumindo todo o valor dessa nossa jornada. Nós vimos como os nossos hábitos e vontades são moldados por recompensas imediatas ou variáveis. E como nós absolvemos o comportamento do mundo, inclusive a violência, como autênticas esponjas através dos nossos neurônios espelho. Nós exploramos como construímos mapas mentais e temos momentos brilhantes de insight para resolver problemas inéditos. E, criticamente, como a nossa motivação vital pode ser esmagada ou restaurada, dependendo puramente do nosso senso de controle sobre o ambiente. Por que isso tudo importa no fim do dia? Porque compreender esses mecanismos não é apenas teoria. É o atalho definitivo para hackear os nossos próprios comportamentos e aprender qualquer assunto muito mais rápido. Além de nos dar as ferramentas reais para evitar o ciclo do desamparo quando as coisas inevitavelmente dão errado na vida. Para encerrar nossa imersão de hoje, eu deixo um pensamento provocativo para quem escuta. Uma reflexão profunda construída em cima de tudo isso. E qual seria? Se a nossa aprendizagem, os nossos hábitos, a nossa agressividade e até as nossas emoções são tão intensamente moldadas por recompensas externas,
pelo que assistimos repetidamente nas telas e pelas vezes em que fomos impedidos de escapar no passado, Quanto do que nós chamamos de nossa própria personalidade? ou nossas escolhas inteiramente livres. É, na verdade, apenas uma complexa teia de respostas condicionadas que nós simplesmente ainda não sentamos para desaprender. Fica o pensamento no ar. Muito obrigado por dedicar o seu tempo a esta exploração analítica com a gente. Até o próximo mergulho contínuo no conhecimento.